A incrível transformação surpreendente que o Sheik descobriu no quarto com a Virgem. Rafael passou a manhã com as mãos sujas de graxa. O barulho das ferramentas ecoava na pequena oficina da cidade. A luz do sol entrava pela janela em tiras, iluminando seu rosto cansado, mas determinado. Filho de um mecânico aposentado, ele sempre sonhou em mudar a vida de sua família. Dona Maria, sua mãe, sempre o lembrava: "Nunca perca a esperança, meu filho, mesmo que as contas não batam." Mas com o peso das dificuldades, essa esperança parecia um brilho distante. A cidade fervilhava com os rumores de que um sheik milionário estava chegando ao pequeno interior em busca de oportunidades. O caos nas ruas conversadas carregava o receio de que a chegada do estrangeiro pudesse destruir suas tradições. "E o que vai ser de nós?" Sussurros se espalhavam como vento, criando um ar tenso e ansioso entre os moradores. Era um clássico dilema de mudança versus preservação. Em meio a isso, Rafael parecia ainda mais acelerado. A rotina se arrastava, mas ele não tinha tempo para pensar. Até que, em um dia qualquer, quando o sol estava alto e a cidade queimava sob seu calor, o inusitado aconteceu. Ao sair da oficina, deparou-se com o Sheik, um homem de postura elegante, em apuros com um carro que tinha enferrujado em meio ao trânsito atarefado. O coração de Rafael disparou. "E agora, o que faço?" pensou. Com uma mão trêmula, ele se aproximou, entre a vontade de ajudar e o receio de ser julgado por sua origem. "Posso ajudar?" perguntou, sentindo um nó na garganta. O Sheik o encarou com um olhar inquisitivo, como se estivesse avaliando um diamante bruto. As mãos de Rafael trabalhavam sem pensar e logo o carro estava funcionando novamente. Foi então que o Sheik, admirado pelo talento do jovem, lhe fez uma proposta que poderia salvar toda a sua família. A esperança acendeu como fogueira no coração de Rafael, mas uma voz interna sussurrava: seria essa a mudança que ele sempre desejou ou uma armadilha? Enquanto isso, uma jovem chamada Clara, os olhos brilhando como estrelas, capturou a atenção dele nas conversas da praça. Ela sabia que precisava romper com os estigmas que aprendiam. Em meio a risos e lágrimas, Rafael e Clara trocavam sonhos, expressando que a luta pela transformação vinha dia após dia. Cada história que ela contava, cada palavra, empurrava ambos para o desejo de um futuro melhor. Clara tinha um talento nato para a arte de contar histórias e sentiam-se fortes juntos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Mas quando Rafael descobriu o segredo que seu avô guardava às 7 chaves, um laço antigo entre a família e o Sheik, a realidade se alternou. Agora era mais do que uma questão de oportunidade. Era uma escolha entre o futuro e a tradição. Com o coração pesado, ele se viu dividido entre a segurança da herança familiar e a chance de transformação que o Sheik lhe oferecia. Assim, à beira do abismo entre o sonho e a realidade, Rafael se perguntava: vale a pena arriscar tudo? E em meio a essa dúvida, um acontecimento arrebatador mudaria tudo, deixando todos à beira de um novo amanhã. O que ele escolheria? Rafael acordou naquela manhã com um pressentimento que lhe trazia um misto de ansiedade e expectativa. Olhando pela janela, a cidade parecia diferente. O movimento nas ruas estava mais frenético, com a chegada do Sheik criando uma agitação quase palpável. As contadas histórias sobre ele circulavam como um furacão, e a tensão pairava no ar. Sabia que deveria decidir. Fez o trajeto até a oficina pensando na proposta do Sheik. O que seria aquela chance real? Pensou em sua mãe, Dona Maria, e no quanto ele anedrou lutar por um futuro melhor para ela. A imagem dela sorrindo ao ver a casa nova parecia um combustível para seu coração. Mas e o legado e as tradições que tanto importavam para sua família? Ao chegar à oficina, um grupo de amigos comentava sobre a possibilidade de empregos no novo negócio que o Sheik estava trazendo. Ele pode mudar nossas vidas, Rafael, animou-se um deles, pulsando de entusiasmo. As vozes se misturavam e a torcida pela mudança ficou evidente. Mas isso também trazia uma sombra.
O que seria da essência da pequena cidade? Rafael trabalhou em silêncio, a graxa escorrendo entre seus dedos. Pensava em Clara e em como ela iluminava seus dias. Como poderia compartilhar esse dilema com ela? O amor florescia na simplicidade dos encontros, onde a arte de contar histórias tinha um poder transformador. Mas e se suas esperanças gerassem uma frustração para ela? Enquanto pensavam, o sheik apareceu no portão da oficina e o coração de Rafael acelerou. O homem tinha uma presença que capturava a atenção, mesmo entre a confusão do dia a dia. Rafael, ele chamou, e a forma como pronunciou seu nome atravessou algo dentro dele. Vim hoje para falar sobre o que podemos construir juntos. As palavras cortaram como uma lâmina. O sheik não queria apenas um mecânico, ele precisava de alguém que sonhasse ao seu lado. Rafael sentiu o peso da responsabilidade. Esse é o seu momento, garoto, mas não se esqueça do que realmente importa, pensou. Rafael respirou fundo e não hesitou. Ele sugeriu ideias, falou sobre como poderia unir a tradição da cidade ao progresso que o sheik prometia. Aquilo fez as faíscas da esperança acenderem de novo. O sheik escutou, balançando a cabeça em todos os sentidos. E com um sorriso ponderado. Eu quero que você faça parte disso, Rafael. Seremos uma equipe, disse o sheik. Mas assim que se virou para sair, algo dentro de Rafael o impediu. E as tradições da nossa cidade? Ele questionou, a voz firme. A resposta do sheik seria um divisor de águas. Preciso que você me ajude a entender as raízes deste lugar. Sem isso, nada será sustentável. Um nó se formou no peito de Rafael. Para muitos, a mudança significava vender sua alma. Para ele, poderia ser uma nova chance. Por outro lado, seria necessário perder um pouco de sua identidade. À noite, enquanto refletia sobre as estrelas, o coração de Rafael pulsava com intensidade. Entre sonhos e a realidade, ele sabia que precisava visitar Clara e dividir seus medos. Ela sempre tinha uma maneira de trazer clareza às suas tempestades internas. Quando os olhares se cruzaram, ele podia sentir que essa conversa mudaria tudo. Clara, eu preciso de você, ele disse, com a voz embargada. Mas o que ele diria adiante? E se as mudanças que ele estava prestes a fazer não fossem aceitas por ela? Os olhos de Clara brilharam sob a luz da lua, e pela primeira vez, Rafael percebeu que o amor e o medo estavam entrelaçados, como fios de uma tapeçaria. O que ele não sabia era que aquela simples conversa poderia desencadear uma série de eventos que mudariam a vida de todos para sempre. Estava pronto para o que viria, mas a pergunta que restava era: até onde você iria para conquistar seus sonhos? A porta da mudança estava prestes a se abrir, e Rafael estava a poucos passos de cruzar esse limiar. O que iria acontecer a seguir? Rafael sentiu o olhar de Clara pesar sobre ele, como se esperasse o desabrochar de seus pensamentos mais profundos. O vento suave noturno parecia carregar consigo a carga de suas incertezas, e ele finalmente encontrou coragem para abrir o coração. Clara, o sheik, ele me ofereceu uma oportunidade que pode mudar tudo, começou ele, a voz trêmula e carregada de emoção. Ele quer construir um novo empreendimento aqui, mas sinto que isso pode significar abrir mão de muitas coisas que valorizamos, nossa cidade, nossa história. Os olhos dela se encheram de preocupação, mas também havia uma centelha de compreensão. Rafael, essa cidade é parte de você, mas e se isso for uma chance real? E se você puder fazer algo bom? Nós sabemos como as coisas andam difíceis, ela respondeu, a voz delicada, mas firme. Temo que a mudança leve embora o que somos, Rafael retrucou, lembrando-se do sorriso da mãe, daquelas tardes em que amigos se sentavam ao redor da mesa compartilhando histórias e risadas. E se perdemos isso? E se o preço for alto demais? É verdade que mudanças trazem riscos, mas talvez você possa ser a ponte entre o novo e o antigo. Se você não tentar, nunca saberá. Às vezes, o medo paralisa, Clara disse, com uma paixão contida e elogio. Expressões que dançavam entre esperança e receio. Rafael olhou para o céu estrelado, seu coração se debatendo entre a ética e a ambição. Ele lembrou-se do que o sheik tinha dito.
Preciso que você me ajude a entender as raízes deste lugar. Era isso. Ele podia ser o elo entre ambas as realidades. Um mediador que não só sonhava, mas que criava um futuro que respeitava o passado. O calor das mãos de Clara entre as suas o trouxe de volta. Eu não quero que você se perca, mas isso pode ser uma chance de transformar tudo, ela sussurrou, a sinceridade em seu olhar fazendo com que o coração dele acelerasse. Estarei ao seu lado, independente da decisão que você tomar. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Aquelas palavras eram como uma âncora que o mantinha em pé enquanto as ondas de suas dúvidas quase o derrubavam. Ele sentiu que podia respirar mais profundamente, que poderia tomar uma decisão não só por ele, mas por ambos. A cidade precisa de um novo começo, mas não às custas de quem somos, disse ele, renovando seu amor por aquela terra e pelas pessoas que nela habitavam. O peso sobre ele começou a se dissipar, como nuvens se afastando após uma tempestade. Mas à medida que falava, um pensamento o atingiu como um raio. E a promessa que fez a Clara. O que aconteceria com eles se ele tomasse esse caminho? Teria a coragem de continuar se o futuro que imaginava não fosse como desejado? Por que o Sheik me escolheu? O que ele realmente quer de mim? Rafael balançou a cabeça, como se tentando afastar as interrogações. O receio crescente se estabelecia, e ele sabia que agora tinha que aprofundar essas questões com o Sheik. Ele se despediu de Clara, com a certeza de que precisava buscar respostas. Sabia que aquela conversa poderia mudar o curso de sua vida, mas ainda assim a incerteza o acompanhava. Ao entrar na oficina na manhã seguinte, sua mente estava agitada. O cheiro de graxa e metal só acentuava sua determinação. Rafael respirou fundo, preparado para enfrentar o Sheik novamente, mas também carregando a responsabilidade de não deixar sua essência para trás. Na mesma tarde, durante uma reunião planejada, seus passos ecoaram no chão de concreto da oficina. O Sheik se aproximou, o olhar sério e enigmático. Rafael sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava determinado a descobrir a verdade por trás da aliança que estava prestes a firmar. Rafael, você está preparado para se comprometer? O Sheik perguntou, com um sorriso sutil que disfarçava segredos. A respiração dele ficou presa na garganta. Sim, mas com a condição de que nossas raízes fiquem intactas, respondeu, vozes de amigos e lembranças da família ressoando na sua mente. Estava pronto para se lançar nessa nova jornada, mas a grande questão era, quais verdades ele ainda precisaria desvelar antes de firmar esse pacto? O futuro se desenrolava diante dele, e a cada passo a tensão crescia. Rafael não tinha certeza do que esperar da conversa. O Sheik, com seu olhar penetrante e imponente, desviou-se lentamente do protocolo habitual. A cidade é mais do que casas e ruas, Rafael. Ela respira, vive e, por vezes, precisa de um novo fôlego. As palavras do Sheik ecoaram na mente de Rafael, que lutava para equilibrar suas próprias convicções com a pressão crescente ao seu redor. Eu posso ajudar, mas precisamos abordar o projeto com respeito e sensibilidade, respondeu ele, desafiando seu próprio medo. Não quero que a cidade perca sua essência para se tornar apenas uma sombra do que foi. Seus sentimentos são válidos e é por isso que eu te escolhi, disse o Sheik, inclinando-se levemente para frente, como se revelasse um segredo. Vejo em você a paixão que falta nas pessoas que só buscam lucro. Mas diga-me, o que você realmente deseja desta aliança? Rafael hesitou. O que ele realmente queria? Poderia ele fazer a diferença sem ferir a memória de sua infância e a essência da cidade que tanto amava? Desejo um futuro que não exclua nosso passado, respondeu firme. Quero fazer a diferença, mas não através da destruição das raízes que nos sustentam. O Sheik sorriu, mas havia algo em seu olhar que sugeria que Rafael ainda não compreendia a profundidade do jogo que estava prestes a jogar. Você é mais importante para mim do que parece. A transformação que preciso não se limita a edifícios, mas à capacidade de adaptação das pessoas aos novos tempos. Rafael sentiu o coração disparar. O que significava isso? Havia um peso nas palavras do Sheik que o deixava apreensivo.
Ele estava prestes a se envolver com um homem que controlava não apenas recursos, mas também as emoções de uma comunidade inteira. A primeira tarefa que precisamos discutir, continuou o Sheik, é a criação de um comitê que inclua os líderes locais e você, para que possamos ouvir as preocupações e ideias da comunidade. Quero que você sirva como mediador, como a ponte que deseja ser. Isso parece justo, Rafael murmurou, ainda absorvendo a responsabilidade que estava prestes a assumir. Olhando nos olhos do Sheik, ele sentiu que aquilo era mais do que um simples trabalho. Era a chance de moldar não apenas o futuro dele, mas de todos ao seu redor. Enquanto Rafael ponderava, uma dúvida crescia em sua mente. E se as intenções do Sheik não fossem tão puras quanto deixava transparecer? Essa confiança poderia se desvanecer a qualquer momento. E se a comunidade não aceitar as mudanças? Perguntou ele, a inquietação revelando-se em sua voz. Você fará isso funcionar. As pessoas confiam em você. E se não aceitarem, então teremos que ouvir suas vozes e encontrar um meio termo. A sinceridade do Sheik era palpável, mas Rafael não podia deixar de questionar o quão transparentes eram aquelas promessas. Mais tarde, enquanto caminhava de volta para casa, a mente de Rafael girava em torno da nova missão que aceitou. Aquela não era uma proposta qualquer. Era a chance de colocar seus princípios à prova, ao mesmo tempo em que navegava pelas águas turvas da política e dos interesses. Ele precisava de mais informações, mais conselhos. Ao chegar em casa, sentou-se com Clara novamente. As palavras dela do passado ecoaram em sua mente, e ele sabia que não poderia tomar essa decisão sem ela ao seu lado. Clara, você não vai acreditar na proposta que o Sheik me fez, começou, tomando um fôlego profundo. Os olhos de Clara se arregalaram e Rafael viu um misto de expectativa e com certeza. Ele planeja grandes mudanças na cidade e eu serei o mediador. Mas, antes que pudesse dizer mais, a expressão dela mudou. Rafael, isso é maravilhoso, mas e se você se perder no processo? Essa é exatamente a minha preocupação, ele admitiu, a voz hesitante. E se no fim acabar sendo uma marionete nas mãos dele? O silêncio entre eles pesou como uma tempestade prestes a eclodir. Rafael sabia que precisava da sabedoria dela, mas também não queria que Clara sentisse o peso dessa escolha. Clara, você não vai acreditar na proposta que o Sheik me fez, começou, tomando um fôlego profundo. Os olhos de Clara se arregalaram e Rafael viu um misto de expectativa e com certeza. Ele planeja grandes mudanças na cidade e eu serei o mediador. Mas, antes que pudesse dizer mais, a expressão dela mudou. Rafael, isso é maravilhoso, mas e se você se perder no processo? Essa é exatamente a minha preocupação, ele admitiu, a voz hesitante. E se no fim acabar sendo uma marionete nas mãos dele? O silêncio entre eles pesou como uma tempestade prestes a eclodir. Rafael sabia que precisava da sabedoria dela, mas também não queria que Clara sentisse o peso dessa escolha. Qual será o preço que ele terá que pagar por essa aliança? O que realmente espera do futuro que se apresenta diante dele? Enquanto as dúvidas se acumulavam, tudo o que ele tinha era a esperança de que, no fim, suas raízes se mantivessem firmes. Rafael se sentou em uma cadeira antiga na sala, os pensamentos fervilhando na cabeça. Clara estava ao seu lado, a preocupação evidente em seu olhar. De alguma forma, a vida que levavam, repleta de simplicidade e rotina, poderia dar lugar a algo muito maior. Mas a que custo? E se você perder a conexão com as pessoas? Clara trouxe à tona um ponto que o perturbava. As manifestações e as reuniões da comunidade, sempre tão vivas em seus olhos, poderiam ser engolidas por interesses que não eram os seus. Rafael, você sempre falou sobre a importância das raízes. E se essa aliança significar cortá-las? Ele engoliu seco, lembrando a sensação do passado, as memórias da infância, os risos nos parques, os cheiros das feiras. Eu sei, mas talvez seja a hora de evoluir, Clara. A cidade precisa de mudança e eu posso ajudar. Ajuda ou apenas se transformar em mais um nome na lista dos que lucram às custas de outros? A voz dela oscilava entre a esperança e a frustração. Ela olhava fixamente para ele, como se quisesse encontrar respostas em seu rosto. Rafael sentia a pressão, a expectativa. Não queria decepcioná-la. O Sheik acredita em mim.
Ele confiou em mim. Isso significa algo. Ou talvez ele esteja apenas usando você como um peão no próprio jogo dele, Clara retorquiu, com a voz envolta em incerteza. Essas palavras pairavam no ar, como uma nuvem que se aglomerava, prestes a liberar a tempestade. E assim, Rafael se viu em um dilema. O que ele realmente sabia sobre o Sheik? A história que ouvia era cercada de opiniões contraditórias, e sua verdadeira intenção ainda era um mistério. A noite se arrastou. Rafael não conseguia dormir, seus pensamentos rodopiando em um ciclo sem fim. Decidido a descobrir mais, ele se levantou e começou a investigar. Seria na internet, nas notícias ou até mesmo conversando com conhecidos. Ele precisava entender quem era aquele homem misterioso. Na manhã seguinte, Rafael se dirigiu a um café local que sempre foi um ponto de encontro para jovens empreendedores e líderes comunitários. Enquanto tomava seu café, escutou conversas animadas. Um grupo próximo debatia sobre o projeto do Sheik. A energia era elétrica, mas havia diferentes opiniões. Alguns se mostravam entusiasmados com as promessas de modernização, enquanto outros se preocupavam com as consequências. A cidade não pode se tornar uma vitrine para turistas, ouviu uma voz firme entre o barulho. Precisamos proteger o que nos faz únicos. Mas o que é ser único se não podemos nos adaptar? Respondeu outro em tom de provocação. Rafael percebeu que as vozes que defendiam a mudança estavam em minoria. Aquilo o deixou inquieto. Se ele fosse o mediador, teria que lidar com essas tensões. E se ele falhasse em unir as diferentes visões? De repente, um pensamento surgiu. E se houvesse uma forma de incorporar as preocupações da comunidade nesse processo? Rafael imaginou a ideia de realizar uma reunião de escuta, onde cada pessoa poderia compartilhar suas histórias, anseios e medos. Ao mesmo tempo, isso poderia solidificar seu papel como mediador diante do Sheik. Diante dessa revelação, ele sentiu um novo impulso. Precisava falar com Clara sobre isso, discutir a estratégia antes de se reunir com o Sheik novamente. Mas antes que pudesse se levantar, um homem desconhecido se aproximou de sua mesa. Você é Rafael, certo? Estava esperando por você, disse o homem com um sorriso enigmático que fez o coração de Rafael acelerar. O que esse estranho queria? Que vínculo ele tinha com o Sheik? E se não for só o Sheik quem está de olho em você? Ele comentou antes de lançar um olhar furtivo ao redor, como se temesse ser ouvido. Rafael sentiu um frio na barriga. O que mais ele podia descobrir sobre essa teia complexa que o cercava? E quem sabia o que estava por vir? Rafael fitou o homem à sua frente, tentando decifrar seu semblante. O que queria aquele estranho? A pergunta ecoava na mente dele, uma sombra densa pairando sobre a conversa. Ele forçou um sorriso cordial, mesmo com a pulsação acelerada. Desculpe, mas quem é você e como sabe meu nome? Rafael precisava entender o motivo daquela aproximação. Sou Lua, respondeu o homem, mantendo o olhar fixo. Fui enviado para alertá-lo sobre os interesses ao seu redor, além do Sheik. Interesses além do Sheik? Rafael repetiu, um frio na espinha. Ele se inclinou para a frente, a curiosidade e o medo combinados em um só sentimento. Como assim? O que você sabe? Lua hesitou por um momento, como se ponderasse até que ponto deveria se abrir. Finalmente, seus olhos brilharam com um misto de resolução e advertência. O Sheik, não. É o único que se importou com você, Rafael. Há outros não tão bem intencionados. Alguns acreditam que você pode ser um catalisador para mudanças maiores. Mas as mudanças podem não ser as que você imagina. Com cada palavra, a tensão aumentava. Rafael brevemente lembrou-se do que Clara havia dito na noite passada. E se essa busca por uma mudança resultar em algo que ele nunca desejava? Por que isso me importa? O que você tem a ganhar ao me avisar? Perguntou Rafael um pouco mais alterado. Lua sorriu de maneira enigmática. Porque eu vi o que acontece com aqueles que não escutam. Quem se coloca na linha de frente sem entender a totalidade da situação acaba se queimando. E você, meu amigo, está em uma posição delicada. As palavras de Lua penetraram na mente de Rafael como uma flecha certeira.
Ele precisava lidar com a realidade que estava se formando ao seu redor. Agora parecia que ele não estava apenas lutando por seu futuro, mas pelo futuro da comunidade inteira. Você pode me ajudar? Rafael perguntou, a voz mais firme, mas ainda cheia de incertezas. Eu quero saber mais sobre o Sheik e sobre esses interesses ocultos. Posso te mostrar algumas coisas, mas você precisa estar preparado. Nem toda a verdade é fácil de digerir, respondeu Lua. Algo dentro de Rafael acendeu. Ele queria saber, precisava saber. Estou preparado, ele disse, determinado. Lua gesticulou para ele acompanhá-lo. Rafael seguiu o homem para fora do café, agora envolto por um misto de ansiedade e esperança. As ruas eram mais vibrantes do que nunca, mas Rafael sentia que cada esquina poderia esconder uma nova revelação. Enquanto caminhavam, Lua começou a falar sobre projetos paralelos que estavam sendo discutidos em fóruns secretos. 8 ou 9 investidores, muitos deles do exterior, estavam realmente interessados em transformar a cidade em um centro de turismo, mas com um custo muito mais alto do que apenas financeiro. Riscos que poderiam desintegrar as comunidades locais e até mesmo desfalcar a autenticidade cultural que tantos defendiam. Estamos tratando do futuro da sua cidade, Lua comentou, sussurrando como se as paredes pudessem escutar. E não é apenas um se que está em jogo, é um quando. Nervoso, Rafael sentiu o peso das palavras. O futuro estava sendo moldado diante de seus olhos, e ele estava, de alguma forma, no centro desse turbilhão. Ele tinha uma escolha a fazer, e rapidamente. Os dois pararam em um ponto estratégico que dava para uma construção enorme e vazia, marcada pela presença de escavadeiras com placas grandes sobre o que algum dia seria um luxuoso resort. O que Rafael viu ali era um sonho, mas também uma potencial ruína para sua comunidade. Você está preparado para ser, de fato, um mediador? Lua perguntou, avaliando seu estado emocional. A comunidade precisa de você agora mais do que nunca. Rafael respirou fundo. Era hora de decidir em que lado da história ele realmente queria estar. A luta por sua cidade não era apenas sobre progresso, mas sobre sua identidade, as memórias que ele tanto prezava. E quando ia abrir a boca para responder, o celular dele vibrou no bolso. Era uma mensagem de Clara. Precisamos conversar, é urgente. Acho que temos que nos apressar, Lua, respondeu Rafael, o coração acelerado. Há muito em jogo e não sei quanto tempo tenho. E assim, a história começava a se entrelaçar em direções complexas. O que Rafael descobrira apenas arranhava a superfície, e ele não sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Rafael acelerou o passo, com Lua ao seu lado, os olhos fixos na tela do celular que tremia em sua mão. A mensagem de Clara piscava, como um alerta que não podia ser ignorado. Precisamos conversar, é urgente. A urgência nas palavras dela ecoava em sua mente. Ele se perguntava o que poderia ter acontecido para que Clara, sempre tão centrada, estivesse tão agitada. Desviaram por ruas que Rafael conhecia bem, mas que agora pareciam diferentes, ameaçadoras. Cada esquina guardava um mistério que ele não estava preparado para enfrentar. O peso da responsabilidade apertava seu peito, e ele não sabia se poderia ser o mediador que Lua esperava. Sobre o que você precisa conversar com Clara? Lua perguntou. Sua expressão permanecia séria, mas Rafael poderia notar uma leve curiosidade nos olhos do homem. É sobre a comunidade, sobre tudo isso que está acontecendo. Ela parece saber mais do que eu, respondeu Rafael, sem desviar o olhar da estrada à sua frente. Força e conhecimento são aliados poderosos, Rafael. Mas cuidado com as verdades que você pode não estar pronto para escutar. Rafael franziu a testa, as palavras de Lua ressoando em sua mente. Era verdade que havia muito que ele ainda não entendia, mas ele precisava se manter firme, não importava o que encontrasse pela frente. Ao chegarem à casa de Clara, ele viu a porta entreaberta, uma luz fraca escapando por entre as frestas. O coração dele saltou, um misto de preocupação e expectativa. Ele se aproximou, batendo suavemente na porta. A voz de Clara veio ofegante de dentro. Entre! Assim que cruzou a porta, o ambiente parecia denso, carregado de tensão. Clara estava sentada, as mãos enroladas em torno de uma caneca de café.
Sua expressão era de preocupação extrema, um misto de medo e determinação. Rafael, você precisa ouvir isso, ela disse, levantando a cabeça. Descobri algo sobre o Sheik. Ele não está apenas interessado em negócios. Há algo muito mais sombrio acontecendo. Continua, Clara. O que você descobriu? Rafael sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Cada palavra dela poderia mudar tudo. O Sheik tem aliados e não são quem você pensa. Eles têm planos muito maiores para a cidade e para você. Acreditam que você pode ser uma peça-chave para os interesses deles. Não sei como, mas eles estão de olho em você. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. Em questão de segundos, a urgência da mensagem de Clara tomava conta de sua mente. Precisamos nos unir, Clara. Lua me mostrou que estamos em um ponto crítico e a pressão é real. Lua, que até então permanecia em silêncio, disse: se isso for verdade, precisamos agir rápido. Eles não vão esperar. Você precisa ser o porta-voz da esperança para a sua comunidade. Mas, para isso, você deve conhecer a verdade completa. O olhar de Clara se tornou mais intenso, quase implorando. Rafael, você deve se proteger. Não confie em ninguém sem saber com quem você está lidando. Já vi pessoas que não acreditaram nas advertências e pagaram um preço alto por isso. Rafael sentiu um frio na espinha. A responsabilidade pesava nas suas costas como um manto escuro. Ele queria proteger sua cidade, mas agora não tinha certeza se tinha força suficiente para encarar a verdade. Eu vou enfrentar isso, mas preciso de vocês ao meu lado, ele firmou. Seus olhos encontraram os de Clara, e a chama da determinação foi reacendida. Mas antes que pudesse continuar, o celular de Rafael vibrou novamente. Era uma chamada do número desconhecido, e um impulso o levou a atender. Ao colocar o celular no ouvido, uma voz grave e abafada ecoou. Rafael, você está pronto para saber a verdade? A pergunta pendia no ar como uma espada sobre sua cabeça. No fundo, Rafael sabia que o que estava por vir poderia mudar tudo. E agora, ele pensou, o coração palpitando. Qual seria o próximo passo nas sombras que se formavam ao seu redor? Rafael segurou o celular com mais força, seus dedos tremendo. A voz do outro lado, pesada e comprometida, trazia uma carga que o deixava inquieto. Quem é você? O que você sabe sobre mim? Ele perguntou, tentando controlar a ansiedade que ameaçava dominá-lo. Isso não importa agora. O que importa é onde você vai levar tudo isso. Você vai se tornar um líder, um símbolo de esperança. Mas precisa saber o que está por trás dessa fachada que o Sheik apresenta. A voz soou firme, mas havia uma preocupação palpável, como se cada palavra fosse um aviso. Você precisa se encontrar comigo. O que eu tenho a dizer não pode ser dito ao telefone. Você está em perigo, Rafael. A cidade inteira está em perigo. O que mais havia escondido dentro daquele jogo de poder? Rafael sentia que o mundo ao seu redor começava a desmoronar. Ele olhou para Clara e Lua, os dois com expressões de expectativa. Clara lentamente assentiu, como se compreendesse a gravidade da situação. Diga-me onde e quando, respondeu Rafael, a urgência moldando cada sílaba. Ele precisava de respostas. À meia-noite, no antigo armazém perto do porto. Você tem 1 hora para decidir se vai ou não. A ligação foi cortada, deixando um silêncio pesado no ar. Os batimentos do coração de Rafael ecoaram em seus ouvidos. Você ouviu isso? Ele disse, virando-se rapidamente para os dois. Tem mais coisas acontecendo do que pensávamos. Eu preciso ir. Você não pode ir sozinho, Rafael, interveio Lua, um brilho de preocupação nos olhos. Essa é uma armadilha. Alguma coisa não está certa. Mas e se for a única chance de conhecer a verdade? Rafael se defendeu, com a adrenalina pulando em suas veias. Ele piscou, tentando processar a combinação confusa de medo e determinação que dominava sua mente. Clara se levantou, deixando a caneca de café de lado. Rafael, não estou dizendo que você deva desistir, mas precisamos de um plano e precisamos agir juntos. Deixe-nos ajudá-lo. A ideia de colocar Clara e Lua em risco o fazia tremer, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não poderia lutar essa batalha sozinho. Havia uma força nesse triângulo que o unia e ele percebeu que precisava deles ao seu lado. Ok,
Vamos juntos, mas preciso saber qual é nosso próximo movimento. Ele respirou fundo, tentando encontrar clareza em meio ao turbilhão. Precisamos de um modo de nos comunicar sem sermos monitorados. Eles podem estar escutando, Lua sugeriu, já pensando em uma estratégia. E precisamos de um local seguro para nos encontrarmos depois. Não podemos deixar nossos planos expostos. Clara completou, evidenciando a urgência do momento. Rafael sentia a pressão. Cada segundo conta, e o que parecia ser uma noite tranquila, agora ardia como um fogo prestes a explodir. O sheik e seus aliados estavam a um passo dele, e o relógio estava correndo. Com um aceno de cabeça, os três se uniram, formando um pacto silencioso de proteção e parceria. O desejo de lutar pela comunidade pulsava em seus corações, mas a incerteza sobre o que encontrariam em cada esquina deixava todos tensos. Vamos nos preparar então. Temos que estar prontos para qualquer coisa. Rafael concluiu, sentindo a gravidade da situação se instalar em seu espírito. E acima de tudo, precisamos saber em quem podemos confiar. Enquanto se organizavam, Rafael não conseguia se livrar da sensação de que a verdadeira batalha acabava de começar. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia ser a chave para a salvação ou para a ruína. Um telefonema, uma reunião até o amanhecer, e o futuro da cidade poderia estar nas mãos dele. Mas o que exatamente ele descobriria no armazém? Os ecos da voz que o chamara ainda reverberavam em sua mente, e ao se preparar para o encarar, Rafael sentiu que o destino o empurrava para um abismo perigoso que poderia mudar sua vida e o curso de todos ao seu redor. Ele só tinha uma certeza: este não seria um encontro qualquer. E se o que ele descobrisse ali mudasse o que ele pensava sobre a cidade e sobre si mesmo para sempre? Rafael estava em estado de alerta. As horas que se passaram antes do encontro pareciam se arrastar, cada minuto uma eternidade repleta de incertezas. Ele sabia que o armazém era um lugar cheio de histórias, mas agora as paredes frias e desgastadas pareciam guardar segredos obscuros. Ele não conseguia ignorar o aperto no peito enquanto caminhava em direção ao destino, rodeado por Clara e Lua, que não o deixariam ir sozinho. O que você acha que vai encontrar lá? Perguntou Clara, sua voz carregada de ansiedade. Não sei, respondeu Rafael, com a sinceridade nos olhos. Mas preciso saber, preciso entender o que está em jogo. Lua caminhava ao lado, afunilando a preocupação em sua voz. Rafael, estamos juntos nisso. Seja o que for, vamos solucionar juntos. Chegaram ao armazém. As sombras que se projetavam sob a luz da lua deram lugar a um ambiente ainda mais sinistro. Rafael respirou fundo e empurrou a porta, que rangeu como se estivesse se preparando para revelar segredos guardados por muito tempo. Os três entraram. O ambiente, mal iluminado, estava repleto de caixas empilhadas e restos de itens esquecidos. A atmosfera cheirava a umidade e desespero. Rafael se sentia como um intruso nos próprios pesadelos. Passando pela primeira sala, ele avistou uma luz fraca vindo de outra área, como se algo o chamasse. E, sem pensar duas vezes, seguiu em frente. A cada passo que dava, a sensação de que estavam sendo observados aumentava. Seus instintos aguçados faziam com que seu coração fizesse por menos. Tem certeza de que é uma boa ideia continuar? Sussurrou Clara, o medo quase palpável em suas palavras. Eu não posso voltar agora, disse Rafael, determinado. É aqui que tudo se conecta. Quando atingiram a segunda sala, Rafael parou abruptamente. Uma figura encapuzada o aguardava. Seu coração disparou, as mãos suadas segurando firmemente o celular que se tornara seu aliado na confusão. Você veio, disse a figura, a voz carregada de um tom enigmático. Precisamos falar sobre a verdade que você busca. Quem é você? Rafael questionou, tentando buscar coragem na escuridão. Nome não importa agora. O que importa é que você se mantenha vivo e desperto, Rafael. O sheik não é quem você pensa que é, e a cidade está prestes a entrar em um colapso. Rafael trocou olhares inquietos com Clara e Lua, tentando descobrir se a situação se tornara mais perigosa do que já estava. Ele sentia a necessidade de fazer uma pergunta, mas seu instinto o instava a ouvir primeiro. O que você sabe sobre o sheik? Perguntou ele. Deixava a incredulidade escapar em suas palavras. Ele construiu um império em cima de mentiras, mas a verdade também esconde uma possibilidade. A voz soou trêmula.
Você pode ser a chave para tudo isso, mas é preciso estar disposto a enfrentar aquilo que teme. Acredito que você quer saber como salvar sua cidade. Palavras que pareciam promissoras, mas navegadas em um mar de incerteza. Rafael pensou em tudo que tinha lutado por sua comunidade, em tudo que ele abandonara. Ele se lembrou do olhar esperançoso de Clara, do medo disfarçado de Lua. Uma tempestade interior se formava. Eu quero saber mais. O que eu preciso fazer? Indagou, sem perceber a gravidade daquela pergunta. A figura encapuzada se aproximou lentamente, colocando uma mão na direção de Rafael. Você precisa se decidir, Rafael. A verdade sempre tem um custo. E se você o revelar, isso mudará o jogo para todos. Ouvindo isso, o ar ficou pesado. Rafael sentia que o abismo que o esperava não era apenas sombrio, era cheio de potenciais. O que ele descobrira, ou o que escolheria acreditar, definiria não só a vida dele, mas a de todos ao seu redor. E enquanto a sombra aumentava com as palavras cruas e a tensão crescia, a pergunta ainda ecoava em sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade? Rafael olhou nos olhos da figura encapuzada, sentindo a intensidade do momento. Cada palavra parecia ressoar como um eco profundo em sua alma. A incerteza pesava em seu peito, mas sua determinação se acendeu. Ele não poderia se esquivar daquela responsabilidade. Vou enfrentar a verdade, não importando qual seja o custo. A minha cidade merece isso, declarou Rafael, a voz firme e resoluta. Ao seu lado, Clara e Lua o observaram com admiração e um misto de preocupação. A figura encapuzada acenou, um brilho de aprovação cintilando por trás da sombra. Preparem-se, o sheik está mais próximo do que imagina e suas intenções vão além do que você pensa. Se você quiser salvá-la, precisará desvelar a história que foi enterrada. Ela disse, cada palavra como um aviso cortante no ar gelado do armazém. As informações desenrolaram-se como um novelo, revelando que o sheik não era apenas um investidor, mas parte de um intricado esquema que ameaçava desmantelar as tradições e o modo de vida local. Ele vê a cidade como um mero projeto, um espaço a ser transformado em um playground para os ricos, sem se importar com as vidas que serão partidas no caminho, explicou a figura, desvelando as intenções obscuras que poderiam alterar o futuro de todos. A tensão aumentou à medida que ela os guiava por um labirinto de segredos. Revelações sobre o passado da cidade, sobre alianças perigosas e contrabandos se desenrolavam a cada palavra. Rafael sentiu a urgência crescer dentro dele. Juntos, Clara e Lua ouviram atentamente. A cada nova informação, um posterior peso em suas almas, mas também uma faísca de esperança. Precisamos reunir aqueles que acreditam na tradição e na essência da cidade. Mais do que nunca, é hora de unir forças, Rafael concluiu, já sentindo um propósito pulsar em seu coração. A verdade era sua aliada e ele estava determinado a usá-la como uma arma. Quando a figura se afastou, deixando-os com a tarefa de unir a comunidade, uma nova força começou a surgir. Rafael percebeu que não era mais apenas sobre suas decisões, mas sobre o coletivo. As vozes de seus amigos, a esperança de sua mãe e o amor de Clara convergiam em um único objetivo, um futuro que preservasse a alma da cidade. A apresentação se destacou como um chamado à ação. Rafael, Clara e Lua começaram a planejar uma reunião na Praça Central, utilizando cada meio que podiam para alcançar a comunidade. Cartazes, mensagens em redes sociais, conversas um a um, tudo contava. Mas à medida que a empolgação aumentava, o medo do